E aí, família tricolor, fala aí, nação Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área. Pior jogo do comando de Hernan Crespo, um jogo tenebroso da equipe do São Paulo, um jogo que lembrou aquela equipe mal treinada do projeto de treinador na temporada passada, um time completamente desconectado entre os setores, uma verdadeira vergonha que a gente viu em campo. É bem verdade que a estratégia do Hernan Crespo, da comissão, de colocar um time reserva em campo hoje para enfrentar o Racing, jogando em casa, um empate já estava ótimo, visando a final do Paulistão agora, quinta-feira, contra o Palmeiras no Allianz Parque, estava tudo certo, na estratégia estava tudo ok. Mas na prática, o que a gente viu em campo hoje é algo assim, é inaceitável o nível de jogo que a gente viu a equipe do São Paulo jogar, apesar e mesmo sendo reservas. A gente viu os reservas jogando em outros jogos e não jogaram um jogo tão bizonho como a gente viu agora. São Paulo entrou escalado com o Thiago Volpi no gol, acertadamente, não entrou o Lucas Perry, entrou o Thiago Volpi, não pode ficar colocando goleiro titular, não deixando o goleiro titular jogar. O goleiro titular tem que ir para a linha, tem que ir pro jogo, tem que jogar, tem que ter ritmo de jogo. E aí colocou Diego Costa, já vou falar do Diego Costa, já vou falar de cada um, hoje vai ter nota, tá? Hoje vai ter nota, já vou falar de cada um. Ele colocou Diego Costa, colocou Rodrigo Freitas, colocou Bruno Alves, colocou na ala direita Orejuela, colocou na ala esquerda o Wellington, aí começou com o William, que eu achei que seria uma boa, e fez um jogo assustador, o William. Aí Igor Gomes e Nestor. E na frente Vitor Bueno e Galeano. Na escalação, quando eu vi a escalação, eu olhei e falei, uma ótima escalação. Eu olhei, me interessou ver o William começar de cara, era uma chance para ele aproveitar. Me interessou ver Galeano começando como titular e Orejuela também tendo mais uma oportunidade. Eu falei, bom, eu acho que apesar de ser reserva, eles vão tentar aproveitar essa chance, essa oportunidade, jogando Libertadores da América, jogando um jogo importante contra o Racing, jogando dentro de casa. O que a gente viu foi um verdadeiro show de horror. Show de horror. Essa equipe do São Paulo que entrou hoje é vergonhosa. Assim, a gente tem que saber separar as coisas, tá? Não é porque jogou dessa maneira hoje que a gente pode achar que tá tudo perdido. Não. A gente tem que saber ser racional nesse momento. Eu estou analisando o jogo de hoje. Não estou analisando o São Paulo, o momento do São Paulo, a fase de grupos do que o São Paulo fez até então muito boa na Libertadores, e muito menos estou analisando a final do Paulistão, que vai ser daqui 2 dias. Estou analisando o desempenho deste jogo de hoje. E o desempenho desse jogo de hoje foi sofrível. Foi absolutamente negativo. Foi vergonhoso. Como eu disse, lembrou os momentos bizonhos do time do projeto de treinador da temporada passada. O São Paulo não tinha conexão entre os setores, como eu falei para vocês. A bola ficava sempre com os 3 zagueiros lá, os 3 patetas lá atrás. Não tinha aproximação do meio campo. O Nestor não chegava para aproximar, para tentar tabelar, para pegar essa bola ali da linha de defesa e tentar construir a jogada. O William, um bate-cabeça completamente perdido, não sabendo o que ele fazia em campo. Assim, péssima atuação do William. E o Igor Gomes é só motorzinho, né? É só motorzinho. É só isso que ele sabe fazer. Ele só sabe correr, o Igor Gomes. Ele só sabe correr. Ele não faz nada, ele só corre. Ele fica correndo para lá, para cá. É um motorzinho. Parece aqueles carrinhos de frição, sabe, de fricção, que você coloca para trás e ele sai correndo o carrinho. É isso, o Igor Gomes é isso. Esse é o futebol do Igor Gomes. É inacreditável. O futebol do Igor Gomes é algo assim, precisa ser estudado, né? E com isso, com esse meio campo inoperante do São Paulo, sem criatividade nenhuma, os 3 zagueiros ficavam com a bola e não sabiam o que fazer, os 3 patetas lá atrás, né? Não sabiam o que fazer. E aí ficava aquele toque de bola inócuo, de novo, que lembrava aquele time horrendo do projeto de treinador.
aquele toque de bola para trás, aquele jogo lento, que dá vontade de você invadir a TV, ir lá e sacudir o cara, falar pro cara jogar pra frente. É inacreditável, gente, é inacreditável. Repito, mesmo sendo um time reserva, que jogo horrendo do São Paulo. Um jogo tenebroso do São Paulo hoje. É para ligar o sinal de alerta no sentido do time reserva e desses caras que a gente achou, eu pelo menos achei que a gente tinha um banco de reservas que poderia dar conta do recado, e o que a gente viu em campo hoje é um bando de jogador sem capacidade nenhuma de poder contribuir para o São Paulo. Vou falar de cada um. Thiago Volpi, aquela coisa, né, gente? A única bola direito que vai no gol entra. A gente não quer, eu principalmente não quero ficar vindo aqui criticar o Volpi e tudo mais, mas eu não tenho, assim, nenhuma convicção, nenhuma segurança, esse goleiro não me dá nenhuma estabilidade, não passa nenhuma credibilidade. É um goleiro normal, um goleirinho normal, que de vez em quando faz uma ou outra boa defesa, mas é um goleirinho normal. Esse é o Thiago Volpi. Nota 5 para ele. Nota 5 para o Thiago Volpi. Diego Costa, gente, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Esse jogador é tenebroso. A gente se enganou com aqueles jogos que ele fez, que até ele teve uma fase boa, né? Aquele jogo principalmente contra o Corinthians, que ele botou o jogo no bolso, bateu de frente, né? Peitou os jogadores do Corinthians, aquele bando de jogador folgado do Corinthians, ele foi lá e peitou e tudo mais, isso aqui. Hoje ele é um jogador medonho, dá medo de ver o Diego Costa jogando. Qualquer jogador que você vai na várzea, na zaga, joga muito mais do que o Diego Costa. Eu não sei se a questão aí é psicológica, eu não sei se é questão física, de falta de ritmo, eu não sei o que é. Eu só sei que ele tá tenebroso. Ele dentro de campo é um a menos. O São Paulo sempre tem um a menos quando esse jogador entra. Com dor no coração que eu falo isso, porque eu imaginei que o São Paulo estava tendo um jogador de base, de zaga, que poderia ser um grande xerife da zaga do São Paulo, né, que poderia galgar degraus aí, se tornar um grande jogador. Para mim, ele cada vez mais vai demonstrando ser um Lucão com uma certa grife. Só. Um jogador tenebroso. Nota 2,5 para ele hoje, porque assim, ele perdeu todas as bolas que vinham do lado dele na direita, ele conseguia perder. Ele tá procurando até agora o ala esquerdo ali do Racing, porque ele não consegue marcar, ele não sabe fazer nada, ele é bizonho. Diego Costa, mais uma noite terrível desse zagueiro fraco que é o Diego Costa. Rodrigo Freitas, mediano, meia boca, é um zagueiro que faz ali o feijãozinho com arroz e muito mal feito, né? Nota 4,5 para ele também, muito fraco. Bruno Alves, que poderia passar essa segurança para esses três zagueiros, é outro que também, quando precisa dele, ele não corresponde à altura. Fraco, nota 5 para ele. Ao invés de liderar a zaga do São Paulo, ao invés de tentar puxar, né? Tudo bem que não é função deles ficarem armando o time, mas ao invés dele tentar fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? Buscar um pouco, ir mais pra frente, buscar o jogo. Não, ficava tocando bola pro Rodrigo Freitas, o Rodrigo Freitas tocava pra ele voltava pro Volpi. Um jogador covarde. Hoje, pelo menos, ele foi um jogador covarde. Fraquíssimo, nota 5 pro Bruno Alves. O Orejuela, um dos piores do jogo, né? O primeiro tempo do Orejuela foi tenebroso. Também a mesma coisa, nota 4 para ele, um jogo horrível. Poderia ter a chance de mostrar para o Crespo, dar uma dor de cabeça positiva para o Crespo, ele deu uma dor de cabeça negativa para o Crespo, né? Porque o jogo de hoje, se o Crespo for olhar o jogo de hoje do Orejuela, ele começa a chorar, né? Um jogo horrível do Orejuela. Na ala esquerda, o Wellington fraco também, não conseguiu apoiar. Os dois alas, né? Os dois alas muito abaixo. E isso acabou atrapalhando demais, porque nesse sistema de 3-5-2 do São Paulo, do Hernan Crespo, os alas precisam estar muito bem para conseguir amplitude no campo e conseguir criar essas jogadas na linha de fundo. E eles estando mal, o time fica capenga, né? E o meio campo inoperante, como estava hoje, muito fraco. O Wellington, nota 5 para ele também. O William, gente, meu Deus do céu, cara. Eu tinha
alguma esperança nesse jogador. Eu imaginei que seria um jogador importante pela força física, pelo combate, um jogador que chuta bem de longa distância. Um jogo hoje, assim, sofrível, sofrível. O William hoje é nota 3 para te respeitar, cara. Se eu tenho que te respeitar, eu te dou nota 3, porque um jogo tenebroso, ele estava perdido, ele parecia uma criança no parquinho de diversão sem a mãe. Bizonho, bizonho, bizonho. Não quero mais falar para não queimar mais o jogador. Igor Gomes, o motorzinho, né? Só fica correndo para lá e para cá, sofre falta, corre para lá, para cá, só sofre falta. Não faz nenhuma jogada de efetivo perigo, não consegue criar uma chance de gol, não consegue criar uma situação de gol, não consegue dar um passe em profundidade. Nota 5 para ele, muito ruim. Rodrigo Nestor, mais um jogo fraco do Nestor também. Entendo que o meio-campo inoperante acaba complicando para o Nestor também. Ele fica sobrecarregado também para marcar, para tentar construir. Nota 5,5 para ele, talvez um pouquinho melhor dos 3 no meio-campo, mas 5,5 no máximo, no máximo. Vitor Bueno é um morto-vivo, né, gente? Não adianta. A gente tem a gente tenta ter o bom senso de não queimar o jogador, né? Mas ele não se ajuda, né? Um jogador que não consegue fazer uma tabela, que não consegue criar uma jogada, que não consegue chutar uma bola direito pro gol. Tenebroso. Padrão Vitor Bueno, nota 3,5 para Vitor Bueno. Galiano, a gente achou que seria aquele jogador que poderia ser incisivo, agudo, no 1 contra 1, ir pra cima. Jogador normal, cisca pra lá, cisca pra cá, não criou nenhuma oportunidade. Nota 4,5 para ele. E aí, gente, aos 27 saiu o gol, né, do Racing, numa falha de marcação da zaga do São Paulo, mais uma falha grotesca, né? Se eu não me engano, o Rodrigo Freitas ali que deixa o jogador desmarcado, o jogador nem pula de cabeça, ele com os 2 pés plantados na grama cabeceia e o nosso chuta-entra Thiago Volpi, né, cabeceou, entrou 1-0 e foi isso. Aí no segundo tempo, né, o Hernan Crespo voltou com a mesma equipe, a partir dos 15 ele começa a trocar, aí ele já trocou 3 de uma vez, que ele viu que estava uma coisa tenebrosa, né, o time. Saiu o Orejuela, entrou o Daniel Alves, saiu o Vitor Bueno, entrou o Luciano, saiu o Willian, entrou o Shailon. Esse Shailon, gente, assim, ele deve treinar muito bem. Para ele ainda permanecer no São Paulo, realmente ele deve treinar muito bem. Mas hoje o Crespo olhou e viu quem é o Shailon. Porque se ele não se deu conta de quem é o Shailon, eu não sei mais. O Shailon é um absurdo esse jogador ainda vestir a camisa do São Paulo. É um jogador fraco, é um jogador lento, é um jogador mole, é um jogador que quando você espera que ele vai fazer alguma jogada, ele caga. Assim, eu espero que pelo menos esse jogo tenha servido para o Crespo e a comissão técnica ver que não dá para contar com esse jogador, como a gente já sabia. Né? A gente já sabia. Espero que hoje ele tenha dado as credenciais para o Crespo e ter mostrado quem é Shailon, que é esse jogador ridículo, é esse Shailon. Não vou dar nota para esse cara. Aos 25 sai o Galiano fraquíssimo, entrou o Rojas, ciscou para lá, para cá também, não fez nada demais. Não sei nem se vale a pena a gente continuar com essa situação de querer renovar com o Rojas, porque eu tô emputecido hoje. Desculpa, eu posso amanhã pensar melhor e tal, mas para mim hoje eu não renovaria com esse Rojas também. Tô emputecido com esse cara também. Já deu o que tinha que dar para mim também. Ciscou para lá, para cá, fez um gol importante ali, aqui e tal, mas é ladeira abaixo. Tá fazendo nada demais também. E aos 35 entrou o Hernanes, que com todo o respeito, admiração e idolatria que eu tenho pelo Hernanes, é um ex-jogador em atividade, né, gente? Você vê o Hernanes jogando, não tem condição nenhuma mais. Por mais que ele dá um certo ritmo, porque ele tem qualidade de sobra, fisicamente ele não consegue mais. Ele não consegue. As passadas dele até tá de ex-jogador, infelizmente. Não tem mais condição do Hernanes jogar, ele entrou no lugar do Igor Gomes. O São Paulo é um time lento, um time sem objetividade, sem criatividade, inoperante no meio de campo, completamente espaçado entre os setores, não tendo aproximação, não tendo triangulação, não tendo construção de jogadas, os alas apagados, um time pra gente esquecer. Esse jogo é um jogo para aqueles pra gente marcar um xizinho,
né? E virar a página, porque assustou. Hoje o que eu vi assustou, apesar de ser reserva, apesar do foco estar sendo no Paulistão nesse momento, etc e tal, apesar de tudo isso, assustou, né? Agora a gente tem que esperar amanhã para ver o que vai dar entre rentistas e Sport Cristal, rentistas empatando só com o Sport Cristal, São Paulo já se classifica automaticamente, matematicamente. Com o resultado de hoje o Racing já está classificado, oportunidade gigantesca que o São Paulo perdeu, né? Não por escalação, repito, acho que a escalação foi correta, mas pelo desempenho dos jogadores que foram escalados dentro de campo. O São Paulo perde uma chance incrível de ser líder do seu grupo, né? E já classificar e já ficar tranquilo. Olha, uma noite horrível, horrível. Eu espero que o Crespo tire muitas lições desse jogo de hoje. Grande abraço.